Vamos lá, tá? Se Então, apresente bora, aí gente. e vamos para cima. Vamos lá. Então, como eu disse, é para ser um bate-papo, então, por favor, me interrompam se tiverem dúvidas ou no final a gente discute um pouquinho, tá? Então, a ideia hoje é falar sobre check-up esportivo. Eu sou médica do esporte formada pela Unifesp, doutora em fisiologia do exercício também pela Unifesp. Trabalho hoje com uma equipe de alto rendimento de natação e também sou sócia fundadora do Instituto Olímpico. É, Estão Tá, vendo? Estão vendo? tá, mas não tá na forma apresentação. Ah, Clica na tacinha. deixa assim então que vai. Assim, tá vendo? Assim estamos, mas por que que será que não está na forma apresentação? Eu coloquei, mas não, acho que não apareceu. Ah, mas pode deixar assim, não tem problema, Tá. tá? Talvez tenha que Então, habilitar o conteúdo ali, Rafa. Não sei se para ele deixar. Mas eu não sei. Ah. e esse ocultar modo de exibição apresentador que estava aparecendo nos três pontinhos? Ó, o ocultar modo de exibição. Bom, pode ser assim também, tá? Não tem problema. A gente vai discutindo. Tá. Vamos lá, então pode passar. Todo mundo sabe que exercício físico está associado. Conseguiu? Está associado à saúde, né? A melhora de qualidade de vida, redução do risco de mortalidade. Inclusive, esse estudo traz uma redução de mortalidade por todas as causas em 33% e redução de risco de mortalidade por doenças cardiovasculares em 35%. Pode passar, Rafa. Mas o que tem acontecido é que cada vez mais tem sido noticiado os casos de morte súbita relacionado a esporte. Pode passar. E a grande questão que fica, que é que traz a gente aqui se reunir hoje, é como a gente está lidando com a saúde dos atletas e esportistas. Pode passar, Rafa. E o que acontece é que a morte súbita, ela é um evento super raro de acontecer, a incidência é muito baixa, só que como é muito catastrófico, né, a mídia cai em cima e gera bastante impacto, porque as vítimas são jovens e aparentemente saudáveis, praticantes de exercício físico, enfim, os corredores, e essas pessoas, provavelmente, elas possuem doenças cardiovasculares que potencialmente podem ser detectadas, mas elas são silenciosas, né, as doenças cardiovasculares. E aí o exercício físico, que é o esporte competitivo ou treinamento de alta intensidade, é um gatilho para uma arritmia complexa que leva à morte súbita. Por isso que o risco é 2,8 vezes maior em atletas de morte súbita. Pode passar, Rafa. E aí, o que que a gente tem? A gente tem uma avaliação na medicina esportiva, chamada avaliação para participação esportiva, que visa fazer uma avaliação médica para tentar minimizar o risco de morte súbita no esporte, tá? E ela é aconselhada, ela é recomendada fortemente a ser realizada antes da realização de exercício regular, moderado a intenso. A recomendação é fazer essa avaliação para participação esportiva, mas não é indicado parar o esporte até fazer essa avaliação. Então, pode continuar fazendo esporte, mas ao longo do processo é recomendado fazer essa avaliação. Pode passar. E o objetivo é justamente reduzir o risco, né, de morte súbita ou de desenvolvimento de doenças cardiovasculares relacionadas a esporte. Pode passar. E o que a gente tem? Qual que é a importância dessa avaliação para a participação esportiva? É documentado que depois da implementação da APP, que é a avaliação para a participação esportiva, a gente teve uma redução em 90% dos casos de morte súbita no esporte. Antes da APP, a gente tinha 3,6 casos por 1.000 pessoas ao ano de morte súbita, e depois da implementação da avaliação para a participação esportiva, essa quantidade reduziu para 0,4 casos por 1.000 pessoas. Então, a incidência ela continua pequena, mas pode acontecer. Pode passar. E o que acontece, né? Abaixo de 35 anos, o principal motivo são as doenças genéticas, miocardiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica de ventrículo direito e origem anômala de artérias coronárias e a miocardite.
Acima de 35 anos, então os atletas master, né? A principal causa de morte súbita é a isquemia, doença arterial coronariana. Pode passar. E o que é importante a gente saber é que a gente vai acumulando fatores de risco ao longo do tempo. Então, a pessoa com alteração de colesterol, se a pessoa fuma, se a pessoa é homem, né, tem mais risco. Se tem diabetes ou qualquer outra doença cardiovascular, ou acima de 60 anos, ou seja, quanto mais velho, aumenta o risco de mortalidade, e morte súbita. Pode passar. E o que a gente tem hoje guiando as nossas diretrizes que fazem a gente solicitar os exames para vocês é a diretriz americana, American Heart Association, e a diretriz europeia. A brasileira, ela fica um pouco em cima do muro, tá? Então, ela tende a ser mais parecida com a europeia do que com a americana. Mas as grandes diretrizes são americana e europeia. Pode passar. E o que a gente tem na avaliação para participação esportiva? Anamnese. Todas as diretrizes concordam que todos os indivíduos que praticam atividade de moderada e elevada intensidade precisam passar por uma anamnese médica, justamente para a gente detectar fatores de risco, sinais sugestivos de doenças cardiovasculares, pulmonares, metabólicas ou do aparelho, e uso de drogas, listas ou ilícitas, que podem aumentar o risco de mortalidade. Então, hoje, né, a gente tem muita prevalência de uso de hormônios, esteroides, anabolizantes, que aumentam o risco de morte súbita no esporte. Pode passar. Então, na nossa anamnese, o que a gente vai investigar? Se a pessoa tem dor ou desconforto no coração, né, no esforço ou em repouso, se a família tem história de morte súbita ou cardiopatia, se a pessoa já apresentou tontura ou perda de consciência relacionada a exercício ou fora dele, se a pessoa tem palpitação, tudo isso vai fazer parte da nossa anamnese, entre outras questões. Pode passar. Além disso, a gente também faz exame físico para ver se a pessoa tem sopro, se tem alteração entre os pulsos, tá? Dos membros superiores e inferiores, se tem características de síndrome de Marfan, uma hipermobilidade ou alteração do formato do tórax, tá? Tudo isso indicando doenças de aorta, que aumenta também o risco de morte súbita, além da aferição da pressão arterial. Saiu. Saiu? Saiu. Oi. Voltou. Pronto, pode passar. E o que é muito importante, né? A gente prestar atenção aos sinais e sintomas. Pode passar. Quais são eles? Os sinais e sintomas. Se tem dor no peito aos esforços, desmaio ou perda de consciência, dispneia desproporcional ao esforço, histórico de sopro cardíaco, histórico de hipertensão, morte na família abaixo de 50 anos, ou história também de cardiopatia na família, ou alterações tipo QT longo, miocardiopatia, exame físico com sopro, tá, do coração, pulso femoral diminuído, sinais de Marfan, que é essa hipermobilidade, alteração torácica, ou elevação da pressão arterial, tudo isso são sinais para a gente fazer investigações mais profundas e descartar, né, descartar não, minimizar o risco de morte súbita no esporte. Pode passar. Dos exames que a gente tem recomendação de fazer visando a saúde, são exames bem básicos. Quando vocês forem passar no médico do esporte, vocês vão ver que vão ter mais exames a serem feitos, mas a gente também visa performance, tá? Então, a gente faz hemograma, glicemia de jejum, função renal, função hepática e exame de urina, além de fazer eletroforese de hemoglobina, se a pessoa for fazer montanha, por exemplo, né, altitudes superiores a 2.000 metros, ou se a pessoa vem de um local com áreas endêmicas para Chagas, colher uma sorologia para Chagas, porque é responsável por cardiopatia também. Pode passar? Eletrocardiograma em repouso, tem controvérsia na literatura, tá? A diretriz americana fala que jovens não precisam fazer eletrocardiograma. Já a sociedade europeia recomenda que jovens façam eletrocardiograma de repouso. A brasileira recomenda fazer eletrocardiograma de repouso como exame mínimo, tá? O básico é fazer o eletro de repouso. Agora, todas as diretrizes concordam que master, ou seja, acima de 35 anos, o eletrocardiograma de repouso ele é mandatório, é obrigatório. Pode passar.
Por que que acontece isso? A gente tem achados fisiológicos do coração e tem achados patológicos do coração do atleta. Os fisiológicos é porque o coração é um músculo que pode hipertrofiar, porque faz exercício físico, e aí você pode ter algumas adaptações cardiovasculares gerais por conta do exercício físico, como uma bradicardia, uma arritmia sinusal, ritmo atrial ectópico, e tudo isso é considerado normal, entre outras alterações. E tem os achados patológicos que vão indicar mais necessidades de exames complementares, além do eletrocardiograma de repouso. Pode passar. Um dos grandes queridinhos, né, é fazer o teste ergométrico. Só que a diretriz fala que se a pessoa for assintomática e sem fator de risco, meio que não precisa fazer o exame, tá? Isso é uma diretriz, mas isso pensando em saúde pública, tá? Na realidade, a gente acaba fazendo em todas as pessoas que praticam exercício de alta intensidade. Pode passar, Rafa. A recomendação, né, para atletas profissionais ou pessoas que fazem atividade em alta intensidade é que façam pelo menos um teste ergométrico por ano ao iniciar a temporada. E pessoas com menos, com atividade moderada, ou seja, não intensa, mas que tenham fatores de risco cardiovascular, também é indicado fazer, embora o nível de recomendação seja mais baixo, baseado nos estudos com menos evidência científica. Pode passar. O outro teste, né, que aí para corredor é mais indicado ainda, é o teste cardiopulmonar, que é o da corrida, igual o ergométrico, só que tem a máscara. O porquê que é bastante importante fazer esse teste? Pode passar, porque a gente vai entender os fatores de limitação do atleta, seja ele cardiovascular, respiratório ou muscular, porque vai dar algumas medidas, além do VO2 máximo e dos limiares, que é tão importante para a prescrição de treinamento pelos treinadores, dá o pulso de oxigênio, porque se o pulso estiver deprimido, mostra a favor de doenças cardíacas, e os equivalentes ventilatórios, que se tiverem reduzidos, mostra a favor de uma restrição respiratória, tá? De troca pulmonar. E isso, o teste cardiopulmonar é o exame mais rico para a gente olhar todas essas alterações que podem acontecer com o coração ou com o pulmão ao longo do exercício físico. Pode passar. O outro exame que a gente comumente pedido é o ecocardiograma, porque o ecocardiograma, que é o ultrassomzinho do coração, ele é responsável por diagnosticar as principais doenças implicadas em morte súbita no esporte. Só que a gente reserva eles, né, nível de recomendação 1A, para as pessoas que tiverem fator de risco ou algo que chame a atenção na anamnese, que é o que a gente faz no começo, da avaliação para participação esportiva. Pode passar. Então, para vocês saberem, né, aqui são os exames mínimos que a gente recomenda de acordo com a faixa etária. Então, crianças e adolescentes faz anamnese e faz eletrocardiograma de repouso de acordo com a diretriz europeia, tá? Não a americana. De 18 a 35 anos, pelo menos um eletro. Acima de 35 anos, começa a ser aquela doença isquêmica, a principal responsável por morte súbita. Então, a gente tem que fazer uma avaliação funcional do coração, tá? Que são os testes de esforço, ergométrico ou ergospirométrico. E acima de 60 anos também é recomendado fazer teste funcional. Pode passar. Só que na prática, né, a gente não fica no mínimo, a gente acaba fazendo, né, um excesso de zelo, que eu chamo, mas que é fazer avaliação com exame físico, pelo menos no eletro de repouso, mas a gente acaba pedindo teste de esforço para corredor cardiopulmonar, o ecocardiograma e os exames laboratoriais. Mas se a pessoa tiver fator de risco adicional, a gente pode pedir angiotomografia de coração ou uma ressonância cardíaca também, para a gente avaliar outros fatores relacionados à morte súbita no esporte. Pode passar, Rafa. E é sempre isso, a avaliação de individualidade biológica. Então, de acordo com a pessoa, que é a anamnese, que é a parte mais rica que a gente tem da avaliação para a participação esportiva, que a gente vai direcionar os nossos exames e escolhas, tá, para vocês. Além disso, pode passar. Na avaliação para a participação esportiva, a gente olha todo o seu contexto de vida. Olha a sua hidratação, alimentação e suplementos, medicamentos que você toma, como é que está o seu sono, como é que está o estado emocional e a vida social. Porque tudo isso influencia também na nossa solicitação de exames e nas nossas recomendações que a gente faz na avaliação para a participação esportiva. Pode passar.
Não menos importante, eu trouxe aqui a questão da saúde da mulher, né? Que como a mulher menstrua, é importante a gente falar que a mulher tem que ter um cuidado especial, justamente por conta do ciclo menstrual, que às vezes pode cursar com uma alteração do ciclo menstrual, e isso não é normal, uma mulher não menstruar, a não ser que ela, não, que ela queira, né? Através de métodos anticoncepcionais. Mas a gente fazer uma avaliação da menstruação é muito importante, tá? Dentro do contexto, para a gente principalmente excluir a síndrome da deficiência energética relativa no esporte, que é um tema para outra conversa, mas que acontece com muita frequência e está relacionado ao aumento do risco de lesão, além da questão da irregularidade ou ausência da menstruação em mulheres. Lembrando que não é exclusivo de mulher a deficiência energética, ela pode acontecer também em homem, tá? Então é importante a gente fazer toda uma anamnese para excluir o risco de você estar nessa deficiência energética. Trouxe aqui também sobre incontinência urinária, que é muito comum em corredor, e a gente não pode normalizar que é normal escapar a urina, tá? Então, isso faz parte da avaliação pré-participação esportiva, porque se tiver escape de urina, a indicação é fazer fisioterapia pélvica para fortalecimento do assoalho pélvico. Pode passar? Estou terminando, tá? Mas eu trouxe aqui um detalhe para não esquecer sobre treinar doente, né? Treinar resfriado. O que que acontece? Às vezes a gente tem alguns vírus que têm uma atração pelo coração. E aí gera uma inflamação do coração, que é chamado miocardite. E miocardite é uma causa de morte súbita no esporte, tá? Então, essa questão de treinar doente é muito delicada porque pode evoluir para uma miocardite. E qual que é a recomendação geral? Quando a gente tem sintomas, né, do pescoço para cima, ou seja, só uma obstrução nasal, às vezes uma dor de garganta de leve intensidade, pode treinar mais leve para não ter uma queda de imunidade. Agora, se você tiver sintomas sistêmicos, como tosse e febre, a recomendação é não treinar por 72 horas após a febre, tá? Então, teve febre, esperar até ali uns 3 dias para você voltar a treinar. É muito difícil isso, mas é importante ser respeitado, justamente para evitar que a miocardite possa acometer o coração, tá? Então, a gente espera 48 a 72 horas pós-pico de febre para voltar a treinar. Então, eu trouxe esse justamente porque é uma dúvida muito frequente, que a gente muitas vezes desrespeita, mas que é importante a gente tentar seguir essas recomendações. Então, eu não posso deixar de falar da equipe multidisciplinar, que é fundamental a troca entre médico do esporte, treinador, nutricionista, psicólogo e de todas as pessoas que cuidam de vocês, para a gente minimizar o risco de morte súbita e outras comorbidades que podem acometer o esporte. Pode passar. Então, é legal eu trouxe esse slide justamente porque é isso. Vocês trazem uma queixa e a medicina esportiva, a avaliação para participação esportiva, vai fazer todo um aprofundamento 360 graus de tudo que está acontecendo com a sua saúde, tá? Então, é isso que eu queria trazer de conteúdo para vocês hoje, tá? E aí eu vou abrir espaço para a gente trocar, enfim, dúvidas ou perguntas ou comentários para a gente ter essa troca. O último slide é só referências, caso vocês queiram, depois eu compartilho com vocês, tá? De onde eu tirei essas informações, que são as diretrizes que regem hoje as nossas escolhas de exames. Obrigada. Uau, muito legal, doutora. Olha aí, ó, que bacana. Sensacional. Bom, Pessoal, vamos lá. Dúvidas? Eu tenho um monte aqui, mas eu quero ouvir vocês também aí. O que o pessoal tem de dúvida, meu? Essa do resfriado, por exemplo, eu sou mestre nisso, da gripe, Taline, doutora. Eu sempre treino gripado, meu. E aí já aquelas tosse brava, sabe? Que demora umas 2 semanas para sair. E eu continuo insistindo ainda. Eu não sabia disso. então é bom a gente esperar, porque é isso, o exercício, principalmente de alta intensidade, ele faz cair a imunidade, né? Então, se a gente também treina, além do risco de miocardite, que é um risco pensando em morte súbita,
a gente vai piorar as defesas do corpo para combater aquela doença. Então, o ideal é respeitar, né, esse período. Mas eu sei que é difícil, eu também sou atleta, né? Então a gente é ser humano e gosta de treinar e é obcecado por treinar, mas é importante a gente, pelo menos, fazer adaptação de intensidade. Eu vou ficar mais cauteloso agora, com certeza. E como que a miocardite é instalada? É nesse processo enquanto eu estou doente ou é após? É Pode no ser depois processo, da. o vírus vai lá para o Não. coração, entendeu? E aí Entendi. gera essa inflamação cardíaca. Entendi. Legal. Muito obrigado. Imagina. E tosse sem febre. Se é uma tosse aí, aquela tosse chata lá. 72 horas depois de ter os primeiros sintomas de tosse lá, pode treinar? Pode treinar, porque às vezes a tosse é prolongada. O que não pode ter é tosse com mal-estar geral. Então, se você tiver meio prostrado, que isso acontece, né? Aí a indicação é não treinar. Mas se for só tosse residual de um resfriado ou de uma gripe forte, não tem problema treinar. Legal. E você sentiu, nesses últimos tempos, um aumento, uma incidência maior, assim, da necessidade de aprofundar mais os exames? De angiotomografia, alguma coisa? Olha, na verdade, continua a mesma coisa, tá? É que tem sido, o que está acontecendo, assim, primeiro, a gente não tem estudo para falar que a incidência de morte súbita no esporte está aumentando, tá? A gente não tem. Mas eu sei, a gente sabe que está sendo mais noticiado. E aí dá a impressão que as pessoas estão morrendo mais fazendo esporte, né? Mas assim, hoje a gente não tem nenhum estudo que fale, olha, está aumentando o risco de morte súbita relacionado a esporte, tá? E com certeza o número de participantes está aumentando Está muito, né? Então, aumentando. e aí Então, essa probabilidade também, a né? prevalência é maior, né? Entendi. E, bom, eu já sou. Existe. Vai lá, vai lá. Não, desculpa, Roy. Existe uma orientação, um estudo da frequência necessária para realizar os exames? Eles recomendam, se for ver se eu estou respondendo certo, pelo menos uma vez ao ano. Se tiver Tá. alteração ou você tiver fator de risco familiar mais importante, sei lá, encontrou que tem uma valvulopatia, que é alteração da válvula no ecocardiograma. Aí, às vezes, a indicação é encurtar esse período de um ano para 6 meses, entendeu? Mas normalmente uma vez por ano é o suficiente. Aí a gente acaba, às vezes, pedindo mais exames voltados para performance mesmo. Por exemplo, os exames de sangue a cada 3 meses. Mas pensando em uma saúde pura, necessário, mínimo uma vez por ano, Certo. tá? Obrigado. Nada. Posso fazer uma É, pergunta? Pode? Quem está deve. falando? É a Mariana. Oi. Taline, acho que não tem a ver com morte súbita, espero, minha pergunta. Temos muitas mamães recentes aqui na EQ e futuras mamães. Já tenho meu cardiologista marcado, mas o que você tem de dica, orientação mais médica? Porque acho que como mais a parte do treino, aí acho que a orientação da EQ é maravilhosa. Enfim, tô com o Nick aí como meu coach me ajudando nessa retomada gradual para não ter lesão, me machucar, mas você como médica, o que você tem como orientação para essa volta pós-maternidade? Olha, primeiro de tudo, a gente tem que ter a liberação, né, da ginecologista que vai acompanhar o seu puerpério. Então, esse é um ponto importante. A ginecologista liberou, aí entra a medicina esportiva. Mas, normalmente, é retorno gradual, tá? Então, não tem uma recomendação, digamos assim, muito específica a respeito do puerpério, tá? Mas é retomada gradual de treinamento a partir do momento que a ginecologista dá alta para você fazer exercício. Legal. Obrigada. Por nada. Doutora, um amigo meu, recentemente, agora eu não me lembro como que ele descobriu, mas ele é super atleta.
ele é categoria agora 55, 60 anos. Ele já fez, eu acho que 8 Ironmans. E agora, recentemente, ele descobriu uma obstrução da coronária, eu acho. E aí ele tava puto da vida, né? Pô, como assim? Faço exercício, me alimento super bem, tenho peso em dia. Aí o médico falou, pô, se você não fizesse isso, talvez você nem estaria aqui mais, cara, falando com a gente, entendeu? A gente sempre acredita que o exercício é mais protetor do que maléfico. Então, assim, e é verdade. Eu, por exemplo, compartilhando com vocês minha saúde, eu sou hipertensa desde os meus 30 anos. Eu já estou com 37. E eu faço tudo para minha saúde, absolutamente tudo, né? Controle de peso, alimentação, exames, exercício. Só que é genético. Então, assim, a gente não sabe o quanto que se eu não fizesse exercício, se eu já não teria colhido os malefícios da hipertensão. Seja um infarto precoce, seja um AVC precoce. Então, assim, o exercício, ele é sempre protetor. Então, é sempre melhor fazer exercício do que não fazer. A gente nunca sabe o quanto mal a gente estaria se a gente não tivesse inserido num programa de atividade física. Acho que o Roy caiu, né? Fui eu que caí ou você? Você caiu. Não, eu que caí, perdão. Ah, tá. Entrou uma ligação aqui, eu desliguei a ligação e caiu. Aí caiu tudo. Não, mas é isso. A gente nunca sabe o quanto que estaria a nossa saúde se não fosse pelo exercício físico. Porque, infelizmente, as doenças genéticas, elas acontecem, mesmo a pessoa sendo super saudável. E esse, por exemplo, para descobrir essa obstrução, o teste cardio já vai me dar uma sinalização que eu preciso aprofundar o exame? Eu acredito que ele tenha sido feito através do ecocardiograma. Tá. Tá? Porque o teste cardiopulmonar, ele vai mostrar se você tiver uma isquemia, ou seja, uma falta de oxigenação por conta da obstrução. E aí vai mostrar. Então, o Tá. cardiopulmonar, ele também pode mostrar a isquemia. Aí, se tiver isquemia, a gente tem que investigar com outros exames para ver o que está acontecendo naquela região do coração que está tendo a isquemia, que é falta de oxigenação. Entendi. Legal. Muito bom. E aí, pessoal? Mais dúvidas? Vamos aproveitar, doutor é fera, meu. Não fiquem com dúvida, não. Oi, Rafa, tem Thalita. alguma? Oi, Opa, desculpa. Oi, posso falar? pode. Eu sou a Dani, tudo bem? Tudo bem, você? Também, tudo ótimo. Eu uso rosuvastatina desde os Aham, meus 18 anos, aham. né? Isso faz 30 anos. Eu tenho percebido que com o tempo só a rosuvastatina que faz o controle do meu colesterol. Mas eu percebo, eu tomo no jantar, mas no dia seguinte, se eu tenho um longo, por exemplo, eu me sinto mais cansada. Ela tem alguma restrição ou não? Eu estava até lendo, coincidentemente, hoje sobre isso, né? Porque tem as outras estatinas. E eu tenho percebido que antes de um longo, se eu tomei, por exemplo, na sexta-feira, eu sinto mais cansaço nas pernas, né? Aham. E não é nova essa história de que o remédio do colesterol pode prejudicar a performance, né? Tem alguma restrição quanto à rosuvastatina, por exemplo, ou outra estatina? E de fato, assim, pode aumentar a fadiga e questão de dor muscular. O que que a gente tem que fazer? Testar. Testar você com a rosuvastatina e ver se é de fato ela que está causando esses sintomas de fadiga. Porque uma das opções é a gente associar, reduzir dose de rosuvastatina e associar a ezetimiba. Porque é um medicamento que aí você diminui o risco de você ter efeito colateral à rosuvastatina. Tá? Então, é isso. A gente tem que tentar entender se de fato é a rosuva que está causando essa fadiga. E uma das opções é associar a ezetimiba para reduzir a dose de rosuvastatina, e aí você não vai ter o efeito colateral da rosuva, que é justamente a fadiga ou dor muscular. Associadas?
porque Associadas. eu já usei Exemitiba, Isso. né? E aí Mas você já associou as duas? Tipo, não, não? não, porque o meu HDL, ele é extremamente alto, ele é Sei. 95 se eu não tomo medicamento, Tá. né? Só que o meu LDL é ridículo de péssimo. Então, eu usava Exemitiba e nós trocamos para rosuvastatina, que ficou sob controle e ainda assim não reduziu o HDL, O né? HDL. Porque esse é o ônus, né? Quando você toma medicação, você reduz. Mas eu percebi que com o tempo eu tenho ficado mais fatigada mesmo. Às vezes eu penso até assim, ah, eu acho que eu não vou tomar no dia anterior para fazer um longo melhor, sabe? Não, mas toma. É importante, é bastante importante, mas de repente conversa com o seu cardiologista de fazer essa troca, sabe? Porque tem Tá, várias opções para testar e ver como é que você fica a respeito do esporte, porque afinal o controle do colesterol é fundamental, né? sim, sim. Então, conversa com o cardio que te prescreveu para poder testar, Tá bem. Muito tá bom? obrigada. Nada. Agora o Guilherme. É bem legal isso que vocês estão conversando, doutora, porque eu também estou passando por um acompanhamento com um hematologista e com um cardiologista. Eu sou diabético tipo 2 ou tipo 1, desculpa, desde meus 3 anos, e aí a gente notou que o HDL também estava um pouco alterado. Não tava abaixo de 100, porém o cardio ele quer que fique próximo de 30 ali, por Sei. conta da primeira maratona e tudo mais. Então, eu tomei durante um mês o Civastatina, mas eu senti muita dor muscular, assim. A recuperação ficou toda bagunçada. Eu acho que atrelado à diabetes e esse remédio que tem um pouco dessa recuperação muscular, né? Então, Sim. junto com os médicos e com o Nutri, ele falou assim, cara, vamos testar, ajustar melhor ainda a alimentação para que esse HDL ele desça naturalmente, sem que a gente precise tomar os medicamentos, por conta dos incômodos e tudo mais, sabe? Senti o corpo muito cansado. E E você aí, e conseguiu? nossa, agora eu sou um novo homem, sem tomar esse remédio. Esse remédio era uma criptonita, mas aí Não, tá descendo. tá. Não é comum acontecer do LDL para pessoas que têm a característica genética ali importante, reduzir muito com exercício e alimentação, tá? Mas se você está Hum, tendo boa resposta, é o melhor dos mundos, Tá. porque não é comum de acontecer, que normalmente quem tem o LDL aumentado precisa tomar medicamento, mesmo para baixar. Tá, não, o que tava um pouco, o que é o HDL, Ah, o não HDL, tá, isso, tá. o HDL tava 70, é abaixo de 100, tá bom, porém o cardiologista falou que próximo de 30 seria algo ideal, assim. Entendi, entendi. Então, eu vou passar agora em março de novo, fiz os exames e tá descendo, já não tá 70. Tá, tá. Olha só, legal, muito bom. Bom, obrigado. Mais alguém, pessoal? Vou fazer uma pergunta aqui. Manda, Ah, Rafinha. assim, eu em provas longas, Aline, eu acho que eu já te falei, já comentei. Tipo, eu tenho algo aqui, tipo, provas longas eu faço muito xixi. Tipo, até 21 quilômetros durante a prova, né? Até 21 quilômetros eu não tenho problema algum. Não tem problema de nada, assim, de vontade de ir no banheiro, um ou dois. Mas passou disso aí. Eu acho que só uma prova só que eu não precisei fazer. É, eu não sei, assim, tipo, eu não sei qual que é a relação que tem, né? É, nesse sentido, assim, tipo, eu já tentei algumas coisas, hoje em dia, é igual quando eu tô bebendo bastante cerveja. Quando eu faço a primeira, eu nem ligo mais, assim, sabe? Tipo, aí eu vou bebendo água e vou fazendo. Mas até a primeira, assim, eu vou tento segurar para ver se passa até o final da prova, né? Mas aí quando não passa, não tem jeito. Aí eu desencano, assim, sabe?
Não sei se tem algo que... Hoje, o que a gente tem que olhar, né, para você? É hidratação e sal, né? A questão de distúrbio eletrolítico, para ver se pode estar relacionado a esse aumento de micção, de ficar muito, assim, de não fazer a reposição de sal de forma adequada e aí acabar fazendo muito xixi. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente avaliar ou ver se está dentro da normalidade, né? Então, também é normal ter essa vontade de urinar ali ao longo da prova. Então, eu acho que seriam por esses dois caminhos principais. E não pensar numa incontinência urinária relacionada ao esforço. Sim. Nas primeiras provas longas, assim, tipo de maratona, que eu, né, até eu entender isso daí, aí dava cãibra, né, desgaste e tal. Depois que eu fui entender, eu me resolvi, assim, com os cápsulas de sal, gel, tipo, aí pelo menos cãibra hoje em dia, nas últimas provas, não tive mais, né, essa hidratação aí, de sais minerais aí antes e durante. Mas as primeiras provas na sequência vinha cãibra, né? Também pode ser outros fatores, né? Mas tinha essa relação, né? Hoje eu já consegui resolver essa questão, pelo menos a questão da cãibra em si. Só que aí vai ao banheiro. Mas tudo bem também. Segue a vida. Pelo menos eu não paro, né? Tipo, já inventei várias técnicas. Quem precisar de técnica aí, É isso. Puxando esse papo sobre hidratação e tudo mais, para pessoas que transpiram muito, assim, tipo, mesmo em distâncias mais curtas, por exemplo, por mais que seja um treino longo, um treino de 10, 12 quilômetros, assim, tipo, da camisa já ficar ensopada, assim, por exemplo, uns 7 quilômetros. A gente tem que caprichar na hidratação, mas, por exemplo, num ciclo, assim, por exemplo, de maratona, tem que tomar alguma cápsula, alguma coisa assim, até em treinos mais curtos? Sim, pode ser necessário, tá? E ainda mais quem transpira muito, porque o cálculo é muito amplo de sal. A gente repõe de 300 a 1.000 miligramas de sal por hora de treino, tá? Então, a gente tem que entender seu peso antes e depois, para poder fazer o cálculo da ingesta hídrica e aí colocar o ajuste de sal. Mas para você que é um grande perdedor de suor, provavelmente você precisa fazer suplementação de sal, sim, mesmo nos treinos de 1 hora, tá? Tá bom, entendi. Beleza, obrigado. E Nada. aí, como que é esse cálculo do sal? Você falou de pesar antes e depois, Isso, a gente de pesa para qualquer, ver mas de o qualquer peso. treino ou de um treino longo? Não, o ideal é a gente fazer de todo o treino para a gente conhecer o nosso corpo, tá? Então, assim, todo treino, enfim, a gente treina 3, 4 vezes por semana, geralmente, tem gente que treina mais, mas enfim, dá para fazer de todo o treino para a gente entender o seu padrão de perda de peso, tá? Mas principalmente os longos, porque os longos é o que tem mais demanda. Então, mas os curtos também é interessante, porque pode ser necessário esse ajuste hídrico se a pessoa for uma grande perdedora de suor. E eu preciso anotar o quanto de água eu bebi no treino? Isso também, tá? Ah, Porque tá, entra no nosso cálculo. tá, entendi. Ô, doutora, e explica um pouquinho para a gente essas diferenças, né, individuais aí da frequência cardíaca, porque tem algumas pessoas que trabalham com a frequência bem baixinha, outras já trabalham com a frequência cardíaca lá em cima, né? E aí, às vezes, a pessoa fica se comparando ou achando que tem alguma referência ali da frequência cardíaca, né? Claro que você tem uma média, né? Mas é muito individual isso, né? Muito individual, e tem gente que não tem essa bradicardia sonhada dos atletas, de ter uma frequência cardíaca ali de 40, 50, inclusive no repouso. Tem gente que tem frequência cardíaca mais alta, porque tem um predomínio maior do simpático em relação ao parasimpático, que é quem deixa a frequência cardíaca mais baixa, e isso é considerado normal.
A gente consegue ver no teste cardiopulmonar ou no teste ergométrico o comportamento da frequência cardíaca no esforço para entender se é um comportamento hiperreativo, que a gente chama, que é uma frequência cardíaca que aumenta mais do que o que deveria. Mas aí é uma situação de exceção patológica. Mas normalmente tem pessoas que têm frequência cardíaca aumentada, mesmo sendo altamente condicionado. Não é preciso ter bradicardia para você ser atleta ou ser bem condicionado, e nem sempre as frequências cardíacas ficam mais baixas e pode ter essa resposta hiperacentuada e ser considerado normal. Sim. E pela minha experiência aí empírica, essas pessoas que têm essa frequência mais elevada, elas têm uma genética boa, assim, têm um desenvolvimento bom, sabe, no esporte. Sim, não é isso, não tem relação, porque às vezes a gente fica querendo uma frequência cardíaca baixa, né? É, Porque é mais legal, parece que você está mais adaptado, mas isso a gente não pode comparar e é super individual mesmo. sim. Uma coisa é você entender aquele esforço que você tinha e que para o mesmo esforço ela está mais baixa, né? Mas aí o Isso, quanto ela vai ser relativo. exato, É, exatamente. legal. E Entendeu, pessoal? Mais alguma dúvida? só um ponto aí, Roy, Não pode para rodar com complementar. frequência de 180, é isso? Brincadeira. Rodagem. Z2 não, Guizão. E, Fechou. e só um ponto aí sobre esse tema. E a frequência cardíaca, ela vai, máxima, ela vai ajustando conforme a sua evolução nos treinos, né? Porque eu percebo que hoje minha frequência, né? Por exemplo, o Garmin falou, ajusta a sua frequência máxima para 204. Não era. E ele já deu esse dado para ajustar. Ele vai mudando, certo? Certo, sim. Porque assim, tem um cálculo muito simples, né? Que é 220 menos a idade. Mas esse é muito simplório, assim, a gente não Certo. usa isso para fazer esses ajustes finos da frequência cardíaca. Ah, entendi. Entendi. Porque o Paulo, por exemplo, ele já não é mais um menino, tá, doutora Taline? Ele já é da minha categoria Master. Então, realmente, É isso aí. 204, ou às vezes deu um tilt aí no relógio, ou então o meninão realmente tem uma frequência mais alta. Tô Isso. querendo matar meu aluno, velho. Não é possível. Não, mas ela é mais alta mesmo. Boa. Boa. Vale, obrigado. E aí, pessoal? Acho que é isso, né? Doutora, se você quiser falar algumas palavrinhas finais aí, de orientação, né? Enfim, o que você quiser. Onde a gente te acha também, né? Sem ser na Olimpo, nas suas redes sociais, quiser compartilhar com a Tá. gente, fique à Bom, vontade. minha rede é Taline Costa, Costa com 2 T's. Estou na Olimpo o tempo todo, tanto no Itaim quanto em Moema, a maior parte do tempo em Moema. E falar para vocês é isso, se cuidem, passem, né, nos médicos de confiança, médico do esporte, cardiologista, a gente tem a mesma área de atuação na avaliação para participação esportiva, e quando o médico do esporte a gente encontra alguma alteração, muitas vezes a gente precisa também ter um cardiologista junto, enfim, esse trabalho em conjunto é fundamental. Cuidem da saúde de vocês, porque é isso, a recomendação é ter pelo menos essa visita anual, né, no médico, mas continuar fazendo exercício, comendo bem, do jeito que a gente sabe fazer muito bem também. Tá bom? E Legal. agradeço o espaço de fala. Gosto muito da IQ, eu sou suspeita para falar. Então, eu fico muito feliz com essa parceria e eu fico muito feliz com essa troca aqui, nossa hoje, tá bom? Obrigada. Eba! Muito obrigado, doutora. De Obrigada. coração. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante, né? A gente traz pessoas igual a Taline justamente para deixar esse processo aí cada vez mais consciente, né? E aproveitar bem ele, né? Deixar ele bem gostoso para nós. Certo? Valeu pela participação de todos e bons treinos a Obrigada. todos aí. Bons treinos. Obrigada, gente. Tchau, Boa noite, tchau. pessoal. Boa noite. Obrigada, Valeu. gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa Tchau. noite. Obrigada. Boa noite.
Beijo, tchau. Beijo, Deia. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Rafinha. Valeu, Eloy. Foi legal, hein, meu? Legal, Foi boa. bem legal.